Bom, nós estamos falando de um assunto central das Escrituras, né, que é família. Eu vou recapitular um pouquinho da semana passada e já entramos porque eu tenho para compartilhar hoje. O tema é família, estamos falando sobre uma série, né, desse assunto. É um assunto caro que muitas vezes a gente pode sentir vontade de não vir no culto, tá bom? Principalmente vir a família. Quando nós estamos construindo argumentos contra nós mesmos, então às vezes a gente está pregando, né, e tem uma esposa do lado, tipo o André e a Mara, e aí ele está ouvindo. É um ato de coragem, sabia? Porque quando aquilo é a palavra de Deus, aquilo muda a gente. Sim ou não? Ou no mínimo fica reverberando dentro da gente, não fica? Então imagina que eu pregue alguma coisa aqui sobre irar e não pecar, tá bom? E o Paulo está do lado da Priscila. E aí um dia desse ele... Não, isso não aconteceu porque o Paulo é santo. Mas ele irou e pecou. Ele é calmo. Mas imagina, só supondo, que ele irou e pecou. E aí ele vem para o culto. E ele está do lado da Priscila e a Priscila viu ele pecar. E quando eu prego isso, ele está olhando para mim, mas a Priscila está pensando assim, não, coitado. Não é assim que funciona? Por quê? Porque a palavra de Deus é como uma espada e ela nos conforta, nos exorta, nos ensina. Então, cuidado com as advertências, as setas, né, do diabo, para que você não venha e não veja, testemunhe coisas contra si mesmo. Tá bom? Cuidado com isso. Bom, na semana passada, nós falamos sobre os ventos. Quem lembra? Falamos sobre 3 ventos que podem soprar contra a nossa casa. Individualismo, o complexismo, pessoas muito complexas, e o relativismo, onde não há uma centralidade nas Escrituras. Isso para a edificação de uma família é terrível. E hoje eu queria falar sobre uma perspectiva das bases, do tipo de alicerce, do tipo de cimento. Para você fazer um tubulão, a mistura não pode ficar pobre. É ou não é? Quem já construiu? Ou quem já participou de uma construção? Né, Paulo? 1 por 1 ou usinado. Ou 1 por 1 ou concreto usinado. Por que isso? Você sabe? O cimento, ele tem uma graduação de rigidez. E aí é o AC1, AC1, AC2, AC3, AC4. Essa graduação é o nível de pureza e de dureza do concreto. Quando você vai fazer um tubulão, você tem que fazer ou de 1 para 1, ou seja, a mesma medida que você pôr de areia, você tem que pôr de concreto. Por quê? Porque ele tem que ficar o mais rígido possível e ir até o lugar mais duro daquele solo. Aí sim a gente tem autorização de construir em cima. Em geral você fura o tubulão e embaixo abre uma sapata. O que é isso? É uma base mais larga do que o tubulão ainda. Por quê? É como se fosse um pé que vai ancorar no fundo de um lugar. Estamos juntos, gente? Está claro o exemplo? Ó, tem que ser... Imagina que eu vou construir essa casa aqui, ó, de 3 andares. Eu passo o projeto para o engenheiro. O engenheiro vai me devolver com a medida do furo, não é isso, Paulo? A profundidade do furo e a largura da sapata mediante o projeto que eu dei para ele. Está claro isso? Se eu mudar o projeto de cima e falar, eu quero fazer um andar a mais, o que eu tenho que fazer? Recalcular toda a base, porque senão cai. Simples assim. O que nós vamos fazer hoje? A gente vai falar do tipo de cimento, daquilo que não pode ser usado, daquilo que não pode contaminar essa fase da nossa vida, de edificação da nossa casa. Se a gente colocar essas coisas no material daquilo que a gente está construindo, possivelmente a nossa casa vai ruir. E a primeira coisa que abrir lá em Mateus capítulo 5, nós vamos
Hoje nós vamos ler um pouquinho mais o Sermão do Monte, tá bom? Então fica com ela aberta em Mateus 5 em diante. Sermão do Monte. Mateus 5,17. Isso eu sabia também. Mateus 5,17 fala assim, olha, não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir a lei. Jesus, ele não veio retirar o alicerce antigo. Ele veio ratificar, ele veio olhar o alicerce que tinha sido lançado no Antigo Testamento e falar, eu vou cumprir, e eu vou dar forma a essa casa, a partir desse alicerce. Jesus não nos apresenta o Novo Testamento numa perspectiva de excluir o Velho. Não. Ele se coloca em cumprimento do que ele mesmo é testemunha pela boca de Deus. Então a primeira coisa que eu queria sugerir para a gente pensar é que nós não podemos construir nada sem uma planta. Primeira coisa que o Paulo comprou um terreno. Primeira coisa que vem na cabeça dele, o que eu quero aqui? Tá bom, agora o que eu quero colocado no papel? E depois colocado no papel, colocado num projeto com medida. E às vezes a gente olha para o Antigo Testamento nessa perspectiva de limite, de referência, a gente meio que descarta, sabe? A gente tem a tendência de colocar ele como menor. E a primeira coisa que pode atrapalhar muito a nossa edificação como pessoa, como cristãos, e como alicerce da nossa fé, é a retirada do que ele falou. A diminuição do Antigo Testamento, da lei, do que os profetas disseram. Hoje nós cantamos 2 músicas escritas com referência a Isaías 64. Olha bem, nós estudamos o texto e achamos 2 músicas que se referem àquele texto, para quando a gente cantar algo mais próximo do que as Escrituras falou. Isso é uma virtude, concorda? A gente não está cantando A Minha Vitória Tem Sabor de Mel. A gente está cantando as Escrituras. Então a primeira coisa, para se construir uma casa, uma família, não retire os marcos antigos. Uma vida sem valor, sem princípio, sem limite, possivelmente não será própria para construir uma casa. Enquanto existir vida na terra, há um projeto. E o projeto é uma família para as demais famílias da terra. A imagem mais plena de quem Deus é uma família. É quando ele vê um homem e uma mulher se tornando um, e aquela unidade sendo referência para o mundo. Isso é uma família. Versículo 18 aí de Mateus 5 fala assim, olha, digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, e a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande. Então as Escrituras, pessoal, a lei, o Antigo Testamento, são base para a construção da nossa casa, da nossa espiritualidade, da nossa família. Segunda coisa, cuidado para você não construir sobre o lixo. Você já percebeu que normalmente em lugares onde tinha depósito sanitário, não se constrói edifício, se constrói parques. Por quê? Porque o solo fica altamente contaminado. Demora anos para você conseguir limpar um solo e fazer ele se decompor todo o lixo que é jogado ali. Os gases,
não sei se é pH que fala, mas como se fosse o pH da água, né? A qualidade da terra demora anos para ser revigorada. Por quê? Por causa do acúmulo de lixo. Olha o que diz Mateus 5:21. Mateus 5:21, continuando no Sermão do Monte. Vocês ouviram o que foi dito aos teus antepassados: não matarás, e quem matar estará sob julgamento. Mas eu digo a você que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, também qualquer que disser a seu irmão: você é um tolo, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Cuidado, pessoal, para construir uma casa sobre a ira, sobre o ódio, sobre o desprezo do outro. São sentimentos humanos? Sim, mas eles não podem ser colocados como base. Toda casa que se constrói sobre esses sentimentos, ira, ódio e desprezo, tende a ruir. Pessoas que você nunca viu, você bate o olho e fala assim: não vou com a cara do fulano. Opa! Mas se você nunca viu e não vai com a cara do fulano, tem alguma coisa errada, não tem? E com quem está errado? Possivelmente é conosco. Possivelmente você está vendo no outro algo que você não gostaria de estar vendo. A gente tem que se perguntar. Cuidado quando nós começamos relacionamentos baseados em discórdia, ira contra o outro, desejo do mal do outro. Isso são lixo. Isso não dá sustentação para se construir nada em cima. Uma boa amizade se edifica e se consolida em Cristo e nos valores que ele tem. David, mas eu tenho um amigo, gente boa, carinhoso, cuidadoso, mas não tem Jesus. Cuidado. Ele pode ser 1 milhão de virtudes, mas em algum momento ele pode te dar um conselho e arruinar sua vida. A base para as nossas relações está em Cristo. Então não se constrói, primeiro, sem uma planta e sem respeitar a alicerce. Segundo, não se constrói sobre o lixo, sentimentos ruins na relação. Terceiro, Mateus 5:27. Mateus 5:27. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, cometeu adultério em seu coração. Cuidado para não construir sobre fantasias. Jesus sobe o sarrafo. Adultério no Antigo Testamento era o ato. E Jesus, sabendo que normalmente o ato começa com aquilo que a gente pensa, ele nos adverte: cuidado com o que você pensa. Porque é no que você pensa que vai nascer o que você faz. E normalmente é assim, não é? Normalmente é assim. Primeiro você pensa, daqui a pouco você está falando daquilo consigo mesmo, e daqui a pouco você pratica o que você acabou de dizer. Toda traição, pessoal, todo adultério, ele aconteceu antes em algum lugar, e não foi no físico. Todo adultério aconteceu antes na nossa mente, no nosso coração. Então por isso que Jesus fala assim, cuide da sua mente. Você quer construir uma família? Leia a sua mente, pense, coloque a sua... Por que a gente ora, pessoal? Se Deus já sabe a palavra que vai sair da nossa boca, se Ele já sabe antes mesmo da gente dizer, para que a gente ora? Em voz alta e publicamente com os irmãos. Por quê? Porque o ato de nós falarmos purifica o que nós estamos dizendo. É como se fosse um filtro para os nossos interesses, para os nossos objetivos. A gente vai falando
E Deus vai validando e mostrando para nós se aquilo que a gente está falando faz sentido para a nossa vida. É como se Deus fosse o filtro. E por isso nós falamos. Cuidado para você não construir a sua casa sobre a fantasia, sobre o fantasma. Normalmente as nossas fantasias se tornam fantasmas. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que passou por uma ruptura muito grande de relacionamento com uma outra pessoa. E eu perguntei assim, em determinado momento: bom, essa pessoa ocupava um lugar muito especial na sua vida, muito grande na sua vida, né? Um lugar de amor. E o amor em várias realidades. E eu perguntei: olha, bom, você está me dizendo que há pouco tempo essa pessoa foi tirada desse lugar da sua vida. Qual é o novo lugar que você vai colocá-la? Ele falou: não sei. Não tem um lugar ainda. Estou passando por essa fase do ódio, né? Eu falei: opa, cuidado. O amor e o ódio é uma forma de se manter preso a alguém. Porque enquanto você está odiando, você está preso em alguém, concorda? Enquanto você quer se vingar, você está preso, sim ou não? Por isso que o perdão funciona mais para mim do que para quem me causou algo. Eu perdoo não para que aquilo que ele fez seja reconhecido por ele. Eu perdoo para que eu quebre aquilo que me amarre àquela situação. E eu falei: olha, então, pense nisso. Pense em achar um lugar para colocar essa pessoa, um novo lugar. Porque se você não achar esse lugar, aparecem fantasmas. Essa pessoa aparece de novo, vagando. No meio de relacionamentos, ela aparece e joga tudo no chão. Talvez você está começando uma nova proposta, um novo projeto, uma nova construção com alguém e aparece o fantasma. Por quê? Porque você não achou um lugar para colocar. Então, cuidado para construir sobre os fantasmas, sobre as fantasias. Se tiver alguma coisa fora do lugar, dentro de você, na sua mente, sabe aquele pensamento com aquela pessoa que retorna, que não passa, trate isso, porque isso pode fazer ruir uma casa. Quarta coisa, cuidado para não construir sem consistência. Como falamos no começo, o cimento é 1 por 1. A medida é 1 por 1. Às vezes você vai ouvir a pessoa e fala assim: e aí, você está querendo casar e tal? Vocês já brigaram alguma vez? Né? Discordaram de algo? Não, nunca. Você tem que ver, a gente bate em tudo. A gente é igual. Aí eu: é mesmo. E a pessoa continua: acho que eu estou feliz com aquilo. A gente nunca brigou, pastor. A gente é amor, é carinho para cá, carinho para lá. Eu: é mesmo. Você acredita que a gente namora há 2 anos e eu nunca discordei dela e ela nunca discordou de mim? Aí eu falo, normalmente eu falo: irmão, espera mais um pouquinho. Por quê? Porque ainda você está se relacionando com um espelho seu. Tem tanta paixão envolvida que um está negando o que é para o outro fazer a imagem que o outro deseja. Espera um pouco. Deixa dar o conflito. Deixa eu ver como você se lida com esse conflito. Se tem Cristo no meio da briga, irmão. Deixa eu perguntar uma coisa. Nas suas brigas de casal, tem muito casal aqui, né? Jesus participa, sim ou não? O problema de ser crente, que não tem uma janelinha que a gente fecha para Jesus não ver. Às vezes eu falo uma coisa para a Rebeca e desço a escada, né, nervoso, assim, nossa, que quase nunca acontece, né, Brisa? Nunca. Mas eu falo uma coisa para ela e vou descer na escada. Sabe quem vem atrás de mim? Jesus. Por meio do Espírito Santo, ele desce correndo. Opa, volta aqui, volta. Não é assim que resolve.
né? Não é assim. Jesus, eu estou nervoso, agora não. Tá, agora não, mas vai ser que hora então? Porque isso aí que aconteceu, eu não estou nisso não. Gente, essas relações, principalmente aquilo que eu falei, boas relações se constroem com conflitos, atritos. São positivos atritos, conflitos. Mas se Jesus não estiver no centro, aquilo que a gente construir em cima disso, não persiste quando vir a tempestade. Não fica. Mateus 5:33 vai falar o seguinte, ó. Vocês também ouviram o que foi dito aos antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Lá no 37, Mateus 5:37, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Firme. Infelizmente, mesmo cristãos, hoje não se aplica mais o ditado no fio do bigode, como antigamente. Não que antigamente era uma totalidade, né? Não era todo mundo que cumpria os acordos. Mas na nossa geração anterior, e isso vem se perdendo, os compromissos não precisavam de se materializar, não precisava de dinheiro, não precisava de contrato. A maior moeda de 2, 3 gerações anteriores, a nossa, era o quê? Era a palavra. Não era assim? Quem aqui já comprou algo na palavra com alguém? Alguém já comprou? Já fez assim, um combinado, e a pessoa aperta a sua mão, e você sente assim, cara, parece que eu assinei um cheque. Vem um temor assim de, sim é sim, não é não. Uma das coisas que mais envergonham a imagem da igreja é quando nós não cumprimos aquilo que nós prometemos. Quando a nossa palavra faz curva. Quando a gente passa uma falsa imagem, que é o que Jesus utiliza no Sermão do Monte para chamar de hipócritas. É um ator, é alguém que está encenando, é alguém que está prefigurando compromissos, mas que não estão dispostos a cumprir. Irmãos, perdoem, mas hoje a gente tem dificuldade de cumprir horário. Antigamente, os mais antigos, né, se irritavam com isso, sim ou não? Eu lembro de chegar na casa do meu avô, e tinha a hora do jornal, né, do Boris Casoy. Quem lembra do Boris? Muito bom, hein? Aquele não era vendido, não. Aquele não era comprado, não. Ele falava que... E o povo bancava o que ele falava, né? Ele dava a reportagem, lia o texto e fazia um comentário dele. Aí eles pediam assim, o comentário é escrito? Ele, não, é o que tiver vindo ali. Boris. E o jornal do Boris era 18h10. 18h10. E na casa do meu avô tinha um relógio, aqueles relógios de pêndulo, que dá os minutos, a hora e o minuto, sabe? Então, sabe esse? Dava 18 horas, o relógio batia 18 horas, tom, fazia um silêncio na casa. A gente estivesse jogando bola no terreiro, tinha que parar. Por quê? Meu avô entrava para o banho, 18 horas, tomava um banho de 5 minutos, 18h06, 7, ele estava sentado de frente à televisão, pronto para ver o jornal. No período do jornal, você não podia dirigir a palavra para ele. Você não podia passar na frente dele da televisão. Aquele era o momento dele. Terminava ali, 19 horas, ele jantava, ia para o quarto, ligava o radinho AM dele, com a musiquinha baixinho e dormia. Irmãos, a nossa geração, e está só piorando, os nossos filhos também, tá? Nós temos dificuldade de cumprir mínimos compromissos. Não tem casamento que aguente isso não. Você conversa com o seu marido hoje, olha aquela toalha ou aqueles...
e aí aquilo volta, e você fala de novo, e aí se compromete, não faz, aí você coloca, você desenha, não faz, aí o outro vem e fala, mas também você não fez aquilo. Seja pedagógico. Se você tem dificuldade de cumprir o que você promete, faz uma lista, coloca pública na geladeira. A gente, quando não pode esquecer aqui em casa, eu coloco na geladeira, à mão mesmo. Aí os meninos começaram a pegar a folha e desenhar na folha. Mas faz um compromisso e cumpre. Isso é de Deus. Isso é uma virtude, principalmente para a edificação de uma família. Você, marido, fez um compromisso? Cumpra. Se você não for cumprir por algum motivo, comunique que não vai cumprir. Cara, isso faz bem. Não vai deixar. Quinto, cuidado também com o legalismo. Mateus 5,38 fala do olho por olho, do dente por dente. Ao mesmo tempo que nós somos rígidos conosco mesmo para cumprir o sim, sim, não, não, Jesus está dizendo, olha, mas também não seja violento. Aquela tendência à violência que nós ouvimos, ele fala, não dessa forma, não seja legalista. Se alguém te forçar a caminhar 1 milha, vá com ele 2, espontaneamente. Quantos km? Alguém sabe quantos metros é 1 milha? Ninguém sabe? 1.609 metros. 1.609 metros. 5:38 ao 42. Jesus está falando, olha, antes era olho por olho, cada um por si. Agora, se alguém chegar para você e falar, você pode me ajudar em 1 milha? Vá espontaneamente 2. O que ele está dizendo? Não é só relações por interesse, não. Não é porque o Felipe, não é porque o Diego, não é porque o Paulo, não é porque, gente. É porque nós somos irmãos. Só que tem gente que só liga pra gente quando a coisa já desandou, que precisa, que... E tem quem não liga porque não quer nos amolar. Por que não? Esses dias eu estava aqui, a Copasa chegou, eu não estava aqui, a Copasa chegou querendo cortar água aqui de casa e tal. E aí a Rebeca sozinha, volta aqui, o cara está aqui, vai cortar água, nossa, e aí eu falei, bom, eu vou ligar para um amigo, né, que manda para Tremendê e manda soltar água em Belo Horizonte. Quem são eles? Liguei para ele na hora. Prefeito, o que você acha? Ele falou, não, peraí, tem um negócio da STJ aqui que não pode fazer isso não. Já me mandou a lei, já cheguei aqui pro cara e falei, ó, tem uma resolução do STJ que fala para você, ó, vou ler para você, se você quiser fazer, você pode fazer, mas eu vou filmar você, filmar um momento, pegar uma testemunha e nós vamos judicializar hoje ainda. Mas se quiser fazer, você está cumprindo ordens e eu respeito o seu trabalho. Eu não briguei com ele. Aí ele viu que a gente não era bobo e falou, não, eu vou embora, mas vai lá, resolve isso. Cuidado com o toma lá da cá, viu, pessoal? Toma lá da cá não é cristão. Sabe aquela... A esposa responde mal, aí o marido faz o quê? Responde mal também. Aumenta. O que é isso? Você é seu marido. Ó, se um dia você precisar falar isso para sua esposa, é porque você já saiu do seu lugar. Porque você não vê um juiz falando para um réu, eu sou o juiz. Ele não faz isso. Você não vê um policial falando assim para um ladrão, eu sou o policial. Você não precisa falar isso, você é. Se você for e precisar falar eu que mando, ou eu que... já foi. Se a sua esposa, o
seu marido, seu amigo, seu irmão tem agido contra você, a resposta não é toma lá e dá cá. Isso é olho por olho. Isso é antigo. Jesus fala, aproxime-se e veja a caminhada. O que está acontecendo? O que está errado? Depois, Mateus 6:1. Já estou indo para a reta final. Mateus 6:1. Cuidado para você não construir sobre as aparências, tá, irmãos? Mateus 6:1 fala, cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se isso acontecer, você não vai ter recompensa diante de Deus. Cuidado para aquele casamento para inglês ver. Sabe? Fachada. Bonitinho, educado. A esposa olha e fala assim, não, eu queria esse marido lá em casa. Na frente dos outros é uma beleza sua. Ora, cuida dos filhos. Entra em casa, parece que o espírito entra dentro dele, de porco. Entende? Aparência. Gente, você quer destruir um negócio, você quer destruir uma relação, seja de amizade, seja de irmandade, seja de familiar, pai e filho, seja o que for, é substanciar essa relação só pela aparência, o que ela mostra cruz de fora, não cruz de dentro. Aquilo que interessa mesmo, resolve para dentro. Por fora, tem o seu valor. Mas se você construir só por essa imagem, a chance do seu prédio cair é muito grande. Depois, aquele que constrói sobre riquezas terrenas. Estava conversando com o André aqui mais cedo. Mateus 6,19. Olha lá o que Jesus diz. Não acumulem para você tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões arrombam e furtam. Acumulem tesouros no céu, onde a traça não e a ferrugem não destrói, e os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Muitas vezes nós colocamos como parâmetro base a dependência do dinheiro para se estabelecer uma família. Mas não significa que ele não seja importante, que ele não ocupe um lugar de ser. O que Jesus está dizendo é, não coloque isso no lugar que ele deve ocupar. Se Jesus não ocupar esse lugar do motivo pelo qual nós estabelecemos as nossas famílias, não é a confiança na riqueza que vai fazer com que essa família dê certo. Isso que ele está dizendo. Se você lutar para acumular tesouro nessa terra e perder sua família, possivelmente você não tem mais força para usufruir daquilo que você tanto juntou. Não é assim? Quem lembra da cena do Edmundo, Crônicas de Nárnia, o Peregrino da Alvorada? Alguém lembra? Do dragão? Já contei aqui, né? Algumas vezes. Quem não assistiu já até sabe. Quem não assistiu já sabe. Precisa contar de novo? Não, precisa. Precisa. Por que precisa, irmãos, falar de novo? Porque nós aprendemos pela pedagogia de repetir. De alguém falar de novo. Não é assim? Mas rapidinho. O sonho de Edmundo era a riqueza. Era o objetivo da vida dele, dinheiro. E quando ele entra em Nárnia, sabe o que aparece para ele? A possibilidade de ser dono de um grande tesouro sozinho. Normalmente, as tentações que aparecem na nossa vida vão ao encontro dos desejos mais profundos do nosso coração. E esse era o desejo dele. O que o Aslan fez? Bom, se esse é o seu desejo, para mim, como Aslan, conseguir mudar a sua história, você precisa passar por essa tentação. Nós precisamos resolver esse problema dentro de você. E aí ele chega num parque, tem um grande tesouro,
ele pega um bracelete de ouro todo feliz, né? O menininho, tem uns 12 anos, mais ou menos, 10, 12 anos, né? Ele fala bem, ou um pouquinho mais, e coloca o bracelete de ouro assim, e começa, estou rico, para celebrar a riqueza terrena. E aí, imediatamente, ele começa a se transformar num dragão. E o que o C.S. Lewis quis dizer com essa metáfora? Que possivelmente, se o seu coração não estiver pronto para o volume e para o tamanho daquela tentação, aquilo, quando chegar para você, vai te mudar em uma outra coisa que não é você. Conhece alguém assim? Ganancioso, que tudo é dinheiro. R$1 mata. R$10 mata. Por quê? Porque o dinheiro tomou um lugar do ser da pessoa. E então ele se transforma num dragão, até que começa a sofrer, não consegue voar mais, porque o dragão dificilmente consegue voar com essa dor, né? Aí, aqui era um bracelete no braço do menino, virou um anel na unha do dragão, né? E ele vai voando até que ele cai cansado numa praia, e lá no final da praia vem um leão. Andando calmamente, olhando nos olhos do dragão. E os olhos do dragão, a câmera vai chegando no olho do dragão assim, o olho do dragão vai vindo o leão se aproximando, o brilho do leão, né? E o leão não fala nada lá. Você acredita? Que ele não precisa falar nada. Sabe o que o leão faz? Ele levanta a pata assim, ó, e bate a pata na areia. E quando a unha dele passa na areia, rasga aquela casca de animal, de ser desfigurado, que é o dragão, e o Edmundo começa a sair lá de dentro, liberto, livre daquela tentação. Gente, esse homem é muito inteligente, não é? Ele não desenha, não, ele... Leia a Crônica de Nárnia. O meu livro da Crônica de Nárnia que a Rebeca me deu quando queria namorar comigo, 2000, lá vai bolinha, está todo marcado assim, nesses negócios, está tudo as referências, né? Eu fui colocar uma referência bíblica que eu imagino que ele usou para escrever aquela cena. É um exercício lindo, faz isso. Mas por que eu estou falando isso? O dinheiro em si é o problema? Não é o problema. Se Deus, que é o dono do ouro e da prata, quem que você acha que ele vai escolher para confiar? Riquezas. Pessoas que foram provadas pelos grandes tesouros dessa vida, sim ou não? Mas significa que ele pode não, significa que se ele nos dê potencial para nos dar recursos, isso é maldição? Não. Ele vai provar nosso coração para nos fazer aptos a isso. Se amanhã o Felipe ficar bilionário, amém, Senhor? Em nome de Jesus, eu tenho certeza que ele não vai esquecer de mim. Eu comi miojo com ele, pô. Não é assim que funciona? Entre o Felipe ficar um pouquinho mais, né? Que já é bem rico. Um pouquinho mais, já é milionário. Ficar bilionário, eu prefiro ele do que o Elon Musk. Sim ou não? Claro que eu prefiro ele. Conheço, pô. Se Deus abrir a janela dos céus e falar assim, deixa eu ver se tem alguém que merece aqui e que pode administrar bem 5 milhões. Eu. Será? Não sei. Sou eu. Passou. Sou eu. Eu já estou orando sobre isso. Como é que a gente se mostra apto a vencer as tentações? Colocando elas como presente, passando por elas com Jesus, confessando para Jesus, eu por mim mesmo não dou conta, mas o Senhor me faz forte, eu passo. Entende? Tá, você vai estar apto a receber 1 milhão se você é ganancioso e não consegue ofertar nem 10%? Hã? Você está apto para o diabo. Entende? A medida com a qual nós depositamos aos pés dele comunica a confiança que ele pode ter naquilo que ele pode nos confiar mais.
Isso é uma bênção. Sim ou não? Isso significa que há pobres no nosso meio que sofrem por sua própria dificuldade em reconhecer que ele é o dono. Porque se não sofresse, seria mais próspero. E isso não é moeda de troca, você sabe, né? Muitos aqui me conhecem, eu não falo disso. Não é toma que Deus tem que. Não, Deus não tem que mais nada. Mas muito possivelmente Ele vai. E vai dar com uma medida recalcada, sacudida, transbordante para a nossa vida. Amém? Quem quer isso? Sério mesmo. Tem alguém no nosso meio? Pense aí. Você está pronto para Deus te confiar uma quantia em dinheiro? Uma quantia boa em dinheiro? Você poderia receber isso hoje? Sim ou não? Porque às vezes a gente fica reclamando da nossa vida apertada e o problema dela é a gente mesmo. Mas se o Senhor quisesse te fazer hoje milionário, seria para a glória de Deus ou para a sua glória? Pense aí, você está apto a receber riquezas, assim como José recebeu, e com aquele dom que Deus deu para ele, ele administrou para que a fome não matasse toda uma terra, ele gerenciou recursos para salvar uma geração da época dele. Será que você está pronto para isso? Se você reconhecer que não, assuma um outro lugar que não seja reclamar da sua situação. Porque se você não está passando por isso, possivelmente tem a ver com esse lugar que nós ocupamos. Tem um teste, vou fazer ele rapidinho com você e já encerro. Um pastor que me ensinou, ele falou assim, ó, fecha os olhos, falou pra gente, né? Fecha os olhos. Imagina você ganhando, fica sabendo que o André recebeu uma herança da família de 10 milhões. 10 milhões. E aí ele conversou com um amigo, o amigo indicou ele uma aplicação. 10 milhões na aplicação dá quanto, Paulo? Você que aplica os 10 aí direto. Felipe, quanto que dá 10 milhões a 1%? 10 mil por mês. 10 mil por mês. 100 mil é 100 mil por mês. Uma aplicação de 1% de 10 milhões dá 100 mil por mês. É o que já está rendendo lá. Estou sabendo. E ele falou assim, imagina você ganhando, imagina lá aí, você ganhando lá aí, 10 milhões hoje. Zuleika lá recebe Pix, lá no Bradesco, né? Bradesco? Santander. 10 milhões? Aí ela liga, né? Tem o número da chave lá, ela liga, ó, não, é pra você mesmo, você que é a Zuleika, tal, de onde que é? A Deus mandou te dar. Tá vendo? Pergunta, quando a gente fala dessa possibilidade, nosso percebe que mudou? Será que o dinheiro ocupa um lugar de alegria na nossa vida? E esse lugar possibilita mais para a glória de Deus ou para a minha glória? Tem mais interesse escuso ou interesse coletivo? Seria uma expansão da obra de Deus ou eu fazia só um puxadinho da minha própria história? Eu abençoaria só a minha geração futura ou abençoaria a igreja de Cristo? Percebe isso, irmãos? Isso pode mudar a sua posição no lugar que Deus pode te ver mais, para que Ele te dê mais, te confie mais. Inversamente proporcional, Ele não pode te dar sabendo que vai ser um tesouro onde você vai se transformar em um dragão. Certo? Deus não vai colocar tentação na sua vida que você não dá conta de suportar. E aí Ele fica esperando a sua maturidade. Cuidado para você achar que só se constrói com dinheiro. Eu acho que todo mundo aqui, né, a gente casou,
Eu lembro que a minha ajuda de custo era R$ 1.200 e o nosso aluguel era 900, não, 900? Era 900. E a minha ajuda de custo era 1.200. E a Rebeca era estagiária, acabou de passar entrar na faculdade e arrumou um estágio. No primeiro período, ela fez estágio, começou estágio. O que é isso? Pagava passagem, já estava bom. Pagava o lanche. Sabe o que a Rebeca fazia na faculdade? Nessa época? Ela chegava do trabalho, fazia alfajor em casa e levava para a faculdade para vender na faculdade, porque o primeiro período a gente conseguiu bolsa só de 50% e ela pagou a faculdade no primeiro período com alfajor, vendendo na faculdade. E aí a mesma nota que ela teve, já deu bolsa de 100% a partir do segundo período. Ela formou a graduação sem pagar R$1, pessoal. Deus foi lá e pagou. Entende isso? Deus vê uma pratinha que sai do nosso bolso a destino da obra dele. Acho que vocês estão entendendo. Cuidado, quero fechar com isso. Cuidado com a direção de lobos. Em Mateus 7, a partir do versículo 15, Jesus fala assim, que nós deveríamos diferenciar aqueles que nos falam, discernindo o espírito de pastores ou de lobos. Eu acho que está muito claro aqui que não temos lobos no nosso meio, né? Nós temos nos aberto a servir, a ser provado o máximo que a gente consegue. Mas, por exemplo, hoje nós chegamos aqui para limpar cedo, passou um pouquinho, o Paulo chegou com a Priscila, ele me contou a história de um pastor que contratou o serviço dele, hoje está bombando aí, cara, explodiu, né, Paulo? Não. Mas agora... Aí o Paulo falou, esse cara aqui não me pagou até hoje. Deu cano. Lobo. O pastor, essa semana, né, uma pessoa foi presa lá em Ribeirão das Neves, viu esse caso? Pastor de uma igreja, pegou uma menina de 13 anos à força, pôs dentro do carro, levou para o matagal, fez o que você já imagina, matou a menininha, voltou e fez o culto no dia, depois sumiu, voltou com a cara mais lavada do mundo, achando que o policial é bobo. Aí quarta para quinta foi lá e prenderam ele. Aí o pessoal foi lá e queimou a casa dele, queimou a igreja. Quem que perde com isso, pessoal? O nome de Jesus. Às vezes eu vou num lugar, você fica, não é qualquer coisa. Você está na padaria, a pessoa te olha como pastor, não é como Deus. Faz parte. Se é um policial, se a pessoa te conhece como policial, você pode estar sem farda. Você é policial, não tem jeito. Você é cristão aqui dentro hoje, mas lá fora você é cristão. Não tem como tirar. É você mesmo. Cuidado com os lobos. E quero fechar com uma oração. Salmo 127. Salmo 127. Cuidado com os lobos. Lobo não ajuda a gente a edificar um lar, tá, pessoal? Lobo tem interesse em se alimentar das ovelhas, não alimentar as ovelhas. Lobo mata as ovelhas. Pastor cuida das ovelhas. Lobo tem interesse para si mesmo. O pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O lobo saiu não faz falta. O pastor fugiu está mal. Isso
estica o seu cajado e vai atrás. Salmo 127, e eu encerro aqui. Uma oração, né? Sabe como é que chama esse salmo? Cântico de peregrinação. Eles iam caminhando, cantando esse salmo. Salmo 127. Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente, dormir tarde, trabalhar arduamente, dormir tarde, trabalhar arduamente, pôr alimento para pagar a conta de água, luz. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Se o Senhor não construir sua casa, você pode tentar, que não vai dar. Mas se Ele for o construtor, e você tiver o coração nele, mesmo que venha um caminhão de dificuldades, a sua casa pode se levantar e ficar de pé. Quais são a herança dessa casa? Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Por isso a gente os trata como flechas na mão do guerreiro, os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o que tem enchido a sua aljava deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Irmãos, eu não sei se você tem se esforçado muito para consolidar a sua casa, mas não se esqueça, o Senhor primeiro. Isso pode te ajudar, inclusive, a minimizar esforços. Tem esforço? Muito. Mas o Senhor tem que se esforçar por ti primeiro. Segundo, você está perdendo noite de sono? Está faltando o Senhor. Porque o Senhor nos confia, nos acrescenta, nos dá enquanto descansamos em quem Ele é. Ele é. Você tem mais objetivos hoje ligado com uma herança ou com um legado? Herança no sentido assim, você só funciona, sua cabeça funciona para deixar algo para alguém, ou você quer deixar alguém? Porque eu acho que não tem muita escolha, né? Para mim, Felipe, nós estamos mais ou menos enrolados, Charles. Não tem como ter as duas coisas ao mesmo tempo. Parece que a gente está doando a nossa vida por uma geração, para deixar filhos, né? Para deixar discípulos de Jesus. Isso custa caro. Não é qualquer coisa. Será que a gente tem isso como muito importante? E por último, tem pessoas que têm esse... Às vezes eu falo, a pessoa pergunta assim, quantos filhos você tem? Quantos, Timóteo, que eu tenho? Até perdeu a conta. Só 4? E mais... Vai nascer mais um, hein? Quer em voz alta? Vai em voz alta, que você perde. Deixa minhas mãos também. Vai. Não, tá? Tito, Alex, Henrique E você? Ele estava 5? Ele estava 5 indo. Custa caro, gente? Sim ou não? 5 escolas, 5, entendeu? 5 remédios, 5. Mas é o seguinte, a gente vai deixar o quê? Entendeu? Você vai comprar um apartamento, você vai levar? E você vai deixar para alguém, não vai? Apartamento ou um filho? Dá para comprar 5 apartamentos no mínimo. Não se minimize aquilo que nós temos investido na vida dos nossos filhos, para os nossos filhos. É um privilégio. É um privilégio. Custa caro? Custa. Mas uma família vale muito para o Senhor. Não tem preço.
Quero encerrar com aquela historinha, né, do senhorzinho. A historinha daquele homem idoso, texano, né, que está na porta da sua casa, do seu quarto, e na cozinha tinha uma mesa grande com os seus 12 filhos. Já contei essa? Quantos lembram? 12 filhos que ele tinha, Dona Maria. E aí, o homem americano do Texas, né, calça apertadinha, aquele cintão, chapelão. O homem chega na porta da casa dele, vê aqueles 12 filhos para na hora do almoço e fala assim: 12 filhos? Esses aí que faz o homem pobre. É isso aí que não deixa a gente enriquecer. E brinca. E aí aquele pai da família vira e fala assim: não, esses aqui são os que fazem o homem pobre rico. Rico de algo que todo o seu dinheiro não pode comprar. Família, custe o que custar, é o nosso maior bem. Se você tem sido tentado em abrir mão da sua família, justificando posses, não que esteja errado ter, sonhar, conquistar, mas primeiro a nossa família. Se você é daqueles que terceiriza a vida dos seus filhos, justificando que você tem que trabalhar para ajudar em casa, eu sei que muita gente depende disso para comer, mas tem conta que não fecha. Tem gente que deixa o filho na escola em 2 tempos e o que ela trabalha, ela paga a escola. E você pergunta assim: será que a criança gostaria de passar com a mãe ou com a professora? Eu estou falando que toda mulher tinha que ficar dentro de casa? Não, mas tem que medir. O André, essa semana, esses dias, compartilhou que a Mara, durante esse período de ser mãe, se dedicou, como obra de Deus, à criação dos seus filhos. E todas as pessoas que foram ser auxiliadas, ajudá-la em casa, não sei mais como é que pode falar, como é que pode chamar? As secretárias, todas ela evangelizou. Falou de Jesus para elas. Isso é obra de Deus, pessoal? Você acha que a mãe do John Wesley tinha tempo para sair fazer missões no mundo? A maior missão dela foi fazer uma das famílias mais avivalistas de todos os tempos. Sabem quantos trabalhos fora de casa que ela trabalhou? Nenhum. Estou falando que a mulher não pode trabalhar fora? Não estou dizendo isso, mas a gente precisa ver e colocar as coisas no seu devido lugar. E assim dedicar a nossa vida pela nossa família. Qual é o nosso bem mais precioso? A nossa família. Amém? Amém? Deus te abençoe. Pai, obrigado por esse tempo. Nos ajude a lembrar dessas coisas e nos levar para um caminho de edificação da nossa casa do Senhor. Por favor, Senhor, é um pedido. Em nome de Jesus.